E hoje eu quero resolver uma questão com vocês sobre a função quadrática. Só foi uma questão que caiu no Enem, uma questão muito bem elaborada, que a gente precisa estar atento a alguns itens de sua resolução, tá? É o que eu vou fazer agora. Nós vamos para a questão. Vou mostrar para vocês essa questão aqui, ó. A Igreja de São Francisco de Assis, Paz e Bem para Todos, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Figura 1, figura 2. Então a gente olhando só uma das abóbadas, tá? Então a gente percebe que tem um formato que parabólico, com cavidade voltada para baixo, tá? Note que aqui, ó, eu tenho o eixo de simetria da parábola, que está passando no meio da parábola, ou seja, se a gente fosse olhar essa parábola aqui, isso aqui seria o nosso x do vértice, e aqui estaria o nosso y do vértice. Olha que maravilha, olha que coisa bonita, né? Então, tá aí um esboço da Igreja de São Francisco de Assis, grande São Francisco de Assis, belíssima história dele. Qual a medida da altura H em metro, indicada na figura 2? Pois bem, vamos lá. Vejamos um esboço para a situação descrita. Tá aí a parábola, tá? A parábola está aí. Pois bem, e agora? O que é que nós vamos fazer? Vamos observar o seguinte. Ele trouxe essas medidas aqui, ó. Desse ponto para esse dá 4 metros, desse ponto para esse aqui dá 5 metros, e a altura é de 3 metros. Então, estamos supondo que o eixo y está passando sobre o zero do x. O eixo de simetria da parábola está passando sobre o zero. Então, tudo que acontecer para o teu lado direito vai acontecer para o lado esquerdo. Isso é o eixo de simetria. Então, se essa distância aqui está marcando aqui sobre o 4 do eixo x para a tua direita, para a tua esquerda vai ser no menos 4. Se aqui está no 5, para a tua esquerda vai ser o menos 5. Beleza? Ótimo. Ainda, note que a parábola ela vai interceptar o eixo x no 5 e no menos 5. Ah, John, eu lembro alguma coisa sobre isso. Seria interessante você dar uma olhada lá na função quadrática, na aula sobre função quadrática, onde eu falo sobre as raízes da função. Que justamente são esses pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Está passando sobre o 5 e sobre o menos 5. Ótimo. Então vamos lá. Note que o eixo de simetria da parábola está localizado sobre o eixo y. Já havia comentado isso. Considerando como raízes x1, o menos 5 e o nosso x2, 5, temos y é igual. Isso aqui que eu vou escrever, a gente chama de forma fatorada do polinômio de segundo grau. X menos x1 vezes x menos x2. Beleza? Nós conhecemos aqui o x1 que é menos 5, nós conhecemos o x2 que é 5. Então vamos substituir x1 por menos 5 e x2 por 5. Como é que vai ficar isso? Menos por menos vai dar mais 5 e aqui continua x menos 5. Ótimo. Resta saber quem vai ser esse A. Vamos tentar descobrir. Para x igual a 4, o nosso y é 3. Não sei se vocês lembram lá. Quando tem o 4, em cima está marcando 3. Ou se fosse o menos 4, estaria marcando 3. Então eu peguei o positivo para ficar melhor para a gente. Vou substituir o meu x aqui por 4 e o meu y por 3. É um par ordenado. Primeiro é x, depois é y. Então vamos lá. Essa é a função. No lugar do y entra 3. O A vai permanecer, a gente está tentando descobrir. O nosso x vai ser 4, então aqui vai ficar 4 mais 5. E aqui vai ficar 4 menos 5. Onde isso vai ficar 4 mais 5, 9. E 4 menos 5, menos 1. Porque foi que apareceu esse x, não é x, é a multiplicação. Beleza? 9 vezes menos 1 dá menos 9. Vezes A dá menos 9A. Igual a 3. Vou multiplicar por menos 1 para deixar esse aqui, essa incógnita positiva. Multiplicar por menos 1 vai ficar 9A igual a menos 3.
Isolando A igual a menos 3 sobre 9. Note que eu posso simplificar essa fração por 3. Simplificando por 3, vou dividir aqui em cima por 3, vou dividir aqui embaixo por 3. Vou dividir o numerador por 3, vou dividir o denominador por 3. Vai dar menos 1/3. Opa! Encontramos A. Maravilha. Ainda, se isso aqui nós tínhamos, sabemos agora o valor de A que foi menos 1/3. Vai ficar menos 1/3 vezes isso aí tudinho. Beleza. Só que eu quero o Y, que é o H. Quando o nosso X gera esse valor que vai ser máximo, tá? Então vai ser a altura H é obtida para X igual a quanto? A 0. Por que 0, John? Porque a gente não considerou que o eixo de simetria era o Y. Então o eixo de simetria, se é o eixo Y, nosso X marca 0. Assim, nós temos Y é igual a menos 1/3 de X mais 5 vezes X menos 5. Vou colocar no lugar do Y vai ser o H, que é o que a gente quer. E no lugar do X vai entrar quanto? 0. Menos 1/3, 0 mais 5 e 0 menos 5. Menos 1/3, 0 mais 5 dá 5, 0 menos 5 dá menos 5. Eu vou fazer essa multiplicação aqui. Menos por menos, isso aqui vai ficar mais. Multiplicando os numeradores. 1 vezes 5 vezes 5. 1 vezes 5 dá 5, vezes 5 dá 25, sobre 3. O quê? 25/3 o quê? Metros. A altura lá está em metros. Pois bem, era só isso. Percebam que eu precisei de quê? Saber a forma fatorada de um polinômio de segundo grau. Então vale a pena rever essa partezinha aí, deixar isso aí guardado nas tuas anotações, aquelas que você disse, isso aqui eu não posso esquecer, tá? A função quadrática tem diversas aplicações, né? Essa aí foi outra questão que me foi solicitada para resolver. Tem dúvida? Manda tua dúvida que eu tento responder e posso até fazer esse vídeo aí para vocês. Beleza? Valeu, até a próxima, num ritmo bem divertido, bem alegre, pra gente continuar os nossos estudos. Valeu, fui, fiquem com Deus e nas sábias palavras de São Francisco de Assis, para vocês eu desejo paz e bem.